dia. Bom dia, mulheres de Deus, mulheres tremendas, mulheres incríveis, mulheres amadas pelo Senhor. Bom dia. Estamos aqui para falar mais um pouco sobre as igrejas do Apocalipse e o perfil da mulher daquela igreja. Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. Vai ser profundo, vai ser tremendo. Bom dia, mulheres, mulheres save, mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras já estão aí. Oi, Maria, bom dia, Terezinha, bom dia, Josi, Vivi, bom dia, meus amores. Bom dia, Viviane. Bom dia, Vivi. Tem várias Vivis que são save, tá? A tulipinha aí é save. Oi, Dani. Aleluia, Gabi. Muito bem. A paz do Senhor Jesus, Aline. A paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia de muita revelação. Hoje é um dia de muito direcionamento preciso. Vamos espalhar essa live. Eu sei que tá cedo. Hoje tá cedo. Mas a palavra do Senhor tem nos despertado a nos posicionar nesse tempo. Aleluia. Já pega a sua Bíblia aí, já deixa a Bíblia aberta. No finalzinho do capítulo 2 de Apocalipse, ó. Hoje vamos falar sobre a Jezabel, da igreja de Tiatira, sobre o perfil de mulher que muitas vezes também está em cima do muro, também está em batalha espiritual sem perceber. Igreja de Tiatira, nós vamos falar sobre a tolerância a Jezabel, e na igreja de Sardes vamos falar sobre a batalha espiritual. Mulheres que estão em batalhas espirituais, mas não percebem. Amém? Glórias a Deus. Mais um minutinho. Quando você está aí tomando um cafezinho, quem está tomando um cafezinho, bota aí uma xícara aí no comentário. Pastora impactada com tantos ensinamentos. Eu também. Nunca pensei assim, a gente sabe, né? A gente estuda há muito tempo as igrejas de Apocalipse, mas eu não tinha ainda canalizado o perfil de cada igreja para cada mulher. Ai, a José ia tomar um cafezinho. Canalizado especificamente para as lutas femininas, para as questões femininas. Então, o Senhor me direcionou de uma forma incrível. Eu estou sendo extremamente obediente ao que o Senhor me mandou fazer. Esse é o tempo de você se definir, o tempo de definições. Hoje é um tempo de definições. Definições de apontamentos claros, amém? Então pega esse aviãozinho aí, manda para todo mundo, pega nos 3 pontinhos, pega o link, joga nos seus grupos, para que haja um despertamento da parte de Deus. Eu sei que muitas mulheres estão desapercebidas desse tempo. Só está acelerando. Oi, Elaine! A paz do Senhor, meu amor! A paz do Senhor, minha linda. Ontem tivemos um culto incrível. Foi incrível, o Senhor falou poderosamente. Vou botar umas fotos depois para vocês aqui. Meu Deus, que incrível. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor faça algo poderoso. Ah, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã bendita, nós nos fortalecemos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai, nós queremos, Senhor Deus, agora aprender mais sobre o posicionamento que nós devemos ter, um posicionamento que te agrada. Nós desejamos, Senhor, ser o tipo de mulher que é uma influência, não o tipo de uma mulher que é influenciável. Influenciável pelos desígnios do mundo, ó Senhor Deus, pela força da cultura vigente, pelo aion, pelo sistema maligno mundano. Nós queremos ser mulheres pautadas na Tua palavra. Nós queremos aprender e nós queremos botar em prática. E nós agora, nesse momento, nós repreendemos em nome de Jesus, juntas, unidas aqui como igreja. Repreendemos todo o poder do inferno, toda artimanha de Satanás, toda distorção do inimigo, todo bloqueio que o inimigo tem colocado para que algumas mulheres permaneçam na live ou cheguem à live, ou a live chegue a elas. Senhor, porque o inimigo ele vai resistir, porque ele vai ser desmascarado aqui nessa live hoje. O inimigo vai ser desmascarado. Curas vão começar a acontecer. Aqui, Senhor Deus, nesse dia, já nesse dia vamos começar com cura, com milagres. Existe um milagre, uma porção preparada para a internet também. E isso demonstra muito mais, Senhor Deus, como o Senhor é poderoso e como o Senhor não vê distância. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar cura, libertação, salvação nesta live. Pai, toda resistência do inimigo, do inferno, cai agora por terra em nome de Jesus de Nazaré. Eu tenho aqui, Senhor, Deus, mulheres engajadas com a Tua causa. Mulheres que influenciam, mulheres, Senhor Deus, que têm o coração para Ti, que estão olhando para a sua vida, para trás, e estão dizendo, Deus, eu não quero repetir os mesmos erros. Deus, eu não quero ficar uma mulher secularizada, fria. Não quero ser uma mulher, Senhor Deus, que tem um pezinho aqui e outro ali. Não, eu quero ser uma mulher posicionada. Eu quero aprender a ser uma mulher posicionada. Existem mulheres aqui com esse coração. E eu sei que o Senhor aproxima essas mulheres aqui do meu Instagram. O Senhor aproxima essas mulheres numa caminhada mais de pertinho comigo, porque os semelhantes se juntam. Mulheres que amam o Senhor andam com mulheres que amam o Senhor. Mulheres que querem aprender a ter autoridade, se posicionar com autoridade, andam com mulheres que querem aprender. E estão aprendendo, estão avançando em se posicionar com autoridade. Deus, muitas vezes as coisas acontecem conosco porque nós permitimos. E muitas vezes nós fugimos. Existem mulheres que estão fugindo. O Senhor me mostra aqui mulheres fugindo de questões que elas precisavam enfrentar. E quando você enfrenta, você posiciona. Uma mulher que enfrenta é uma mulher também que traz decretos da parte do céu para determinadas situações estancarem, pararem de acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor venha abraçar o coração das minhas irmãs, Espírito Santo, com o teu amor, com a tua presença. Faz com que elas se sintam seguras para entender essa verdade. Senhor Deus, o Senhor as garante. O Senhor está com elas. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa live. Eu te peço revelação. Eu te peço, Senhor Deus, fala conosco, que seja a tua palavra falar conosco e nos transformar. Repreendemos toda influência maligna. Senhor Deus, toda tentativa de Satanás operar na internet, enfraquecer, desestabilizar ou dentro das casas dessas mulheres, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. E eu decreto agora, em nome de Jesus, a vitória do Cordeiro sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém. Glórias a Deus. Muito bem. Na hora que eu estava orando, eu estava vendo mulheres que estão fugindo de situações que elas precisam enfrentar. E a fuga, muitas vezes, não é você fazer o silêncio, porque o silêncio, o posicionamento de autoridade, muitas vezes ele é mais eficaz do que você ficar falando. Mas existem situações que você precisa simplesmente dizer assim, pare com isso, não gostei e acabou.
Repita comigo. Pare com isso. Não gostei. Acabou. Vamos novamente? Fale isso em voz alta para você pegar coragem. Pare com isso. Não gostei disso. Acabou. Não permitirei mais isso. É a permissividade que implanta a cultura da falta de respeito. Exatamente. Você está entendendo o que eu estou falando com você? O Senhor quer te dar coragem nessa manhã para se posicionar, para dizer basta. Basta. Só fazem com você o que você permite. Feche a porta dessas atitudes. Não permita mais essas atitudes influenciarem as suas decisões. Em nome de Jesus. Porque isso vai te enfraquecer, isso vai trazer dúvida para o teu coração. Quanto mais você vai se questionando, o diabo quer que você se questione, dizendo assim, você não é uma cristã de verdade, você tem que amar. As pessoas confundem amor. Amor não é permissividade. Amor não é aceitar tudo. Amor não é cooperar com o erro. O amor, ele posiciona o erro, porque o amor não quer ver aquela pessoa ir para o inferno. Não quer ver aquela pessoa ir para o abismo. Então, talvez a única salvação que aquela pessoa vai ter é você posicionando ela. E muitas vezes por medo de ferir, medo de não estar amando, medo de ser vista como uma mulher supostamente carnal, você retrocede, você vai aceitando coisas que não é para aceitar. Enfim, a gente já vai entrar aqui na igreja de Tiatira, que fala sobre essa tolerância de um espírito controlador, manipulador, que leva você para contaminar o seu propósito, que leva você para contaminar o seu destino profético e arranca de você a tua autoridade. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você, eu estou aqui nesta live para dizer para você, pare de tolerar Jezabel. Você sabia que o nome de Jezabel tem até um bom sentido, uma boa aparência? Significa castidade. Olha só. Só que quando você olha para a história, exatamente aquilo que era para ser castidade se torna imoralidade. O significado principal desse nome Jezabel, dessa atuação de Jezabel, é distorcer aquilo que é correto, tornando incorreto diante dos olhos das pessoas, através de manipulações. Vai pegando aí. A gente vai falar de batalha espiritual hoje. Hoje a gente vai falar de batalha espiritual também. Pare de tolerar aquilo que parece bom, que tem capa de bondade, meu Deus, capa de bondade, carinha de bonzinho, boazinha, fala mansa e supostamente espiritual. Pare de tolerar serpente. O que é serpente? Belo e brilhante, mas nem tudo que reluz é ouro. A serpente enganou Eva. Cuidado. Carta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, vamos meditar na palavra do Eterno, as escrituras sagradas do Senhor para a nossa vida. Carta à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Estas são as palavras do Filho de Deus. Ó, ao anjo da igreja de Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo.
Olha os olhos de Jesus. E os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer. Trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela a não ser que se arrependam, das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, seus discipulinhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, porque ele é o enganador, ele é o manipulador. Digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A mulher de Tiatira é uma mulher que começou com fé, começou aprendendo as coisas do Senhor, a palavra do Senhor. Porém, ela começou a se relacionar com o profético. Ela começou a se perceber uma mulher que o Senhor falava, que o Senhor estava ali entrando em contato com ela, com revelação, trazendo sonhos, trazendo visões, trazendo uma palavra, posicionando essa mulher num lugar de honra, muitas vezes, num lugar de ser buscada por outras mulheres para ter aconselhamento. Então, essa mulher de Tiatira é uma mulher que ela é ativa, ela conhece a palavra de Deus, é uma mulher que inicialmente começou a se posicionar. Era uma mulher que trazia a vontade de Deus. Uma mulher que profetiza decretos no mundo espiritual e no mundo natural. Mas a mulher de Tiatira, ela começa a ser pressionada a aceitar comportamentos de pessoas que supostamente são muito espirituais. Sabe aquela pessoa que fala assim, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, Deus me mandou, Deus me mandou, Deus me mandou? Deus fala comigo o tempo todo, o Espírito Santo fala comigo o tempo inteiro. Mas sabe quando você percebe que a pessoa está usando da suposta autoridade, de uma falsa intimidade com Deus, para te fazer acreditar que ela está falando algo de confiança? E aí você começa a ficar em dúvida, porque ela parece tão espiritual. Ela parece mais espiritual que você. Ela parece ter mais autoridade que você. E o espírito de Jezabel trabalha assim. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, ele trouxe a voz de comando do Senhor. Ele surgiu do nada, porque ele já tinha intimidade, ele já tinha autoridade, ele já tinha intimidade com Deus, e ele simplesmente chega para Acabe e obedece à voz do Senhor. Olha, há uma sentença sobre Israel, há uma sentença na face da terra, não vai chover por 3 anos. Enquanto a palavra que eu der para não chover, não vai chover, e só vai voltar a chover quando eu mandar chover, acabou, porque Deus determinou assim. E Elias, ele luta e vence contra a falsa profecia, os profetas de Baal, e aí ele é ameaçado, intimidado por Jezabel. A mulher de Tiatira, a mulher da igreja de Tiatira, a cristã que está congregando ali na igreja de Tiatira, e você vai ver se o lugar onde você está parece com Tiatira.
É uma mulher que se sente pressionada a fazer o que aquelas personalidades desejam. Não precisa ter cargo, não precisa ter título, tá? Pode ser uma pessoa que está ali transitando entre a liderança, não precisa ser o pastor, o líder ou a chefia da empresa. Pode ser uma pessoa que supostamente se coloca como uma influência e como a direção. É uma pessoa muitas vezes muito eficiente. É a pessoa que você precisou dela, ela tá aqui para você. É a pessoa que quando você tá assim, até precisando de ser levantada na sua autoestima, ela te bajula. Ela vai lá e diz, uau, você é demais, e isso vai causando divisão. Eu vou te falar uma coisa, é uma palavra de conhecimento que eu tenho há muito tempo sobre a minha vida, e uma palavra de conhecimento que eu tenho sobre esse espírito de Jezabel. Uma aplicação de vida, guarde isso. O espírito de Jezabel, ele é manipulador, ela quer calar, esse espírito quer calar a voz profética, quer intimidar os profetas. Mas eu vou fazer uma aplicação para você aqui que talvez você nunca tenha pensado. Nós temos aqui muitas pastoras, na comunidade Save principalmente. Temos muitas pastoras e líderes. Eu arrisco dizer que 90% da comunidade Save é de pastoras e líderes. E de donas de casa, CEOs de empresa, mulheres empresárias, que trabalham e que são bem-sucedidas nas suas tarefas. E eu vou te dizer uma coisa. A maioria também, mais de 90% das mulheres são casadas. Tem algumas mulheres divorciadas, solteiras, mas a maioria é de mulher casada. Ou de que já foi casada, né? Entenda o que eu vou te dizer agora. Tem muita autoridade nisso aqui que eu vou liberar para você. O espírito de Jezabel, ele vai pegar o casal de pastores, o casal de líderes da célula, o casal, eu esqueço desse, perdão, amados, o casal de líderes do ministério de casais, do ministério infantil, do ministério de louvor. Como Jezabel ama vitrine, ama ministrar, cantar, pegar microfone. Jezabel adora. Não estou dizendo que esse espírito está só ali, não, tá? Tá em todo lugar. Ela ama pegar a mulher, a esposa, falar para ela, você é demais, você é maravilhosa, você tem isso, você tem aquilo. Teu marido não entende o teu dom profético, né? Teu marido não aceita. Chega pro marido, você é demais. Poxa, pastor, meu líder, o que o senhor tá precisando? E enche a bola, enche a bola. E no final fala assim, poxa, mas a fulana é que devia estar fazendo isso aqui, né? Mas tudo bem, eu cubro ela. Tudo bem. Um minuto de silêncio para você se lembrar, para você ficar chocada. Esse espírito de Jezabel ama contaminar casamentos. Ama fazer a esposa se sentir mais espiritual que o marido. Ama fazer o marido se sentir mais espiritual que a esposa. Você vê que o espírito de Jezabel, ele atuou principalmente no casamento. Entre ela e Acabe, ela usurpava a autoridade do marido para fazer aquilo que ela queria, sob o comando desse principado maligno que trazia imoralidade para Israel, cultos de imoralidade, cultos de feitiçaria, de falsa profecia, os falsos profetas de Baal. Você vai compreender, deixa eu agilizar aqui que ainda tem Sardes. A mulher que está congregando na igreja de Tiatira é a mulher que ela é libertina, relaxada. Muitas vezes ela tolera a libertinagem, ela tolera o pecado, ela tolera a falsa doutrina em nome de uma falsa aliança, em nome de um falso apoio, que tem segundas intenções de controlar, de manipular. Essa mulher que está ali
congregando em Tiatira, a cristã de Tiatira, ela está tolerando esse espírito, ela está aceitando comportamentos que eram inaceitáveis. Ela se sente intimidada de posicionar, de falar a verdade. Ela faz isso para não se sentir excluída. E ela vai abrindo mão da voz profética. Ela vai abrindo mão do cajado do ministério. Ela vai abrindo mão do fruto do Espírito. Ela vai abrindo mão da coragem, da ousadia de falar em nome do Senhor. Ela vai perdendo. Deixa eu falar para você aqui um sinal muito grave de quem está congregando com quem tolera Jezabel, de quem está num relacionamento com quem tolera Jezabel. Tem medo de falar do pecado. Não fala sobre a volta de Jesus. Tem medo de posicionar do pecado. Tem medo de falar sobre adultério porque tem ali alguém que é muito importante, muito relevante que adulterou. Tem medo de se posicionar contra o divórcio porque tem gente ali que é importante, que tem dinheiro ou que tem influência, que está se divorciando. Ou que já está divorciado, enfim. Minha amada, o Espírito Santo está falando com você, o Espírito Santo está equipando mulheres para esse tempo. É com muita graça, com muito amor que eu estou falando aqui com você. Pedindo ao Senhor misericórdia, porque aquele que está de pé cuide para que não caia. Eu luto com esse espírito em todo tempo. Desde o início do meu ministério, eu luto contra esse espírito. E eu aprendi a vencer esse espírito. Acredite. Existem sinais desse espírito. A palavra do Senhor diz que esse espírito induz os servos de Deus. E por isso os servos de Deus acabam tolerando, porque ele induz, é um espírito sedutor. Induz os servos de Deus a comerem comidas sacrificadas a ídolos, a se alimentar de algo que não vem do Senhor, que parece que é do Senhor, mas não vem do Senhor. E aí essa pessoa, ela vai se contaminando os seus parâmetros. Ela vai ficando refém de uma relação, refém de um relacionamento. É a dependência e a codependência. Eu vou dizer para você, a codependência é a contaminação do discipulado verdadeiro. O discipulado verdadeiro, ele confronta com amor a partir da palavra de Deus. Mas existem tantas relações onde a pessoa, para não se sentir excluída, para supostamente ter apoio daquilo que ela já sabe fazer, daquilo que ela já tem autoridade, ela não precisa. Mas aquela pessoa que é movida por Jezabel, ela faz o servo de Deus acreditar que ele precisa dela. Ou dele. Porque o espírito de Jezabel não tem sexo. Pode ser homem, pode ser mulher. A dificuldade em se manter firme. Aí você começa a lutar com a sua consciência, você começa a ficar em dúvida, isso vai tirando a tua força. Isso vai minando, sabe, a tua certeza acerca das coisas. E aí você vai tolerando, você vai normalizando comportamentos pecaminosos por causa da pressão de ser aceita. Você está sendo manipulada. Você começa a acreditar, esse espírito faz você acreditar que você precisa do apoio dessas pessoas. Porque o espírito de Jezabel não dá em pau, em madeira, em cadeira, em porta. Se apropria de pessoas. Então, você precisa entender que o versículo-chave para nós aqui em Apocalipse 2, falando sobre Jezabel, sobre a igreja de Tiatira, é o quê? Versículo 20, tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, ensina e seduz os meus servos a praticar imoralidade. Jezabel é um espírito que intimida. Jezabel é um espírito que torna cativo, que faz ficar dependente. Jezabel é um espírito que quer calar a voz profética, quer te enfiar numa caverna, dizendo para você, para de fazer isso, para de fazer o que você fazia. E na verdade, no final das contas, você começa a descobrir, mulher de Deus, que o que você fazia é o que estava certo. Jezabel começa a confundir a tua mente. Começa a fazer como fez ali, intimidando, eu vou te matar, você vai morrer. Você fez demais, você não era para você fazer isso. Ah, minha amada, nós temos aqui na Bíblia, você percebe que eu estou trazendo esse perfil para a tua vida, para a minha vida, como mulheres. E eu quero trazer também, fazer um paralelo com um personagem bíblico. Aqui nós temos Débora. Débora, ela se levanta como mãe. A mãe, ela não se deixa influenciar
pelas ameaças das circunstâncias quando seus filhos estão em perigo. Deixa. Você já viu quantos memes sobre a mãe que vai ali e luta, né? São engraçados, mas você já viu também que existem vídeos da internet que pegam exatos momentos em que, por exemplo, um filho tá ali se afogando e a mãe que nunca soube nadar, sempre teve medo de água, pula na água, pega o filho, salva o filho e ela nem sabe como ela fez aquilo. Porque ela tira de dentro dela uma força, ela tira de dentro dela um amor que salva, que não vê limites. Débora foi essa mãe que se levantou sobre Israel. Débora é uma mulher profetisa. Débora não se deixou calar pelos carros de ferro de Jabim, do rei cananeu, que era o inimigo. Você vai, medita ali em Juízes capítulo 4. Débora, ela se assentava numa palmeira, debaixo de uma palmeira e ela descansava no seu ofício de profetisa. Débora é o tipo de mulher que não se intimida pelos inimigos. Os cananeus, naquela época, eram os inimigos mais poderosos, com armamento mais poderosos intimidadores contra Israel. E existem soluções muito práticas para que você possa entender o posicionamento que você deve ter. Eu vou terminando aqui sobre esse perfil da igreja de Tiatira para entrar na igreja de Sardes, tá? A solução é que há um convite da parte de Deus para você. Olha, o Senhor fala aqui em Apocalipse capítulo 2 que Ele não vai botar outro encargo para você que tem um viés profético, você que tem um chamado profético. Ele não vai te colocar nenhuma outra coisa sobre os seus ombros. Ele não vai te dar outro ofício, a não ser você aprender a se posicionar e profetizar. Quando você quer fazer tudo, você vai ficar cansada e vai ficar desfocada. E o Senhor está falando aqui, ó, eu não vou aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles os profundos segredos de Satanás, ou seja, a arte da manipulação, a arte do domínio pelo engano, a arte de parecer boazinha sendo má, a arte de você tentar apresentar uma vida supostamente espiritual falsa, mas por trás da tua vida a vida daquela mulher, né? É uma vida totalmente cheia de embrólios, cheia de pecados, cheio de enganos. Você olha a vida financeira dela, é um monte de treta. Você olha a vida amorosa dela, é um monte de treta. Ela caminha pelas sombras da imoralidade. Ela parece muito boazinha, mas tá lá. Manipulam aqui, manipulam ali para obter favores. Gosta de manipular homens, dá aquele sorriso, bota a mão aqui, sabe como é que é? Para obter favores, para obter acessos. Jezabel gosta de manipular para ter acessos. Acessos às lideranças. Você percebe que é uma pessoa que só dá atenção para quem é o menor do povo, somente para parecer boazinha, somente para parecer legal, para começar a ter acesso a lugares de liderança, porque Jezabel sabe que pegando o sinete, o anel de Acabe, ela tem mais poder. Pegando ali a chancela de Acabe, ou seja, a palavra do pastor, a palavra da pastora, a palavra do líder, de ficar muito perto, e aí as pessoas pensarem assim, não, o que ela está falando deve ser verdade, a gente tem que acreditar porque caminha tão perto. Seja Jezabel. Jezabel. E Jezabel não vai se converter. Jezabel não vai se arrepender. Jezabel é cega na sua própria ganância, na sua própria imoralidade. Então o Senhor está convidando, está chamando as suas filhas para serem vigilantes em relação a essa doutrina, essa imoralidade, essa manipulação, esse controle que vai tirando a tua certeza, vai minando a sua fé, vai tirando o seu posicionamento. Tem mulher aí que essa palavra está falando? Deus está falando contigo? Você está conseguindo ver com clareza agora? Porque o Senhor falou, e vou te dizer mais, pega outro sinal aqui. Eu falei para você, e aí eu já vou me blindar com o poderoso sangue de Jesus contra todas as retaliações e colisões do inferno contra a minha vida. Porque eu vou, sim, expor. Você vai perceber
Outro sinal de que você está sendo rodeada por um espírito de Jezabel, de que você está tolerando Jezabel. Você fica doente. Você fica doente. Porque o Senhor fala assim, olha, a quem tolera Jezabel, eu vou fazê-lo adoecer. Vai ficar de cama. Porque é sugada. Começa a ficar ansiosa, começa a ficar com medo, começa a ter depressão, começa a ficar com crise de ansiedade, começa a ter burnout. Começa. Durante muito tempo, querida, as mulheres de Deus se tornaram mulheres enganadas por esse espírito. E afrontadas com o discurso supostamente espiritual. Você tem que amar. Mas você não é crente, você é pastor, você tem que aguentar tudo. Esse espírito faz você tentar se colocar, se posicionar no lugar do próprio Deus, como se você fosse o Espírito Santo, como se você pudesse ser onipresente, onisciente, onipotente, e como se você pudesse realmente dar conta de alguma coisa, quando na verdade a tua confiança precisa estar em Deus. Entende isso? Você começa a ficar uma mulher adoecida, vendo coisa em tudo que é lugar, com medo de ir para a igreja, não querendo estar na igreja. Jezabel. E aí, o que a gente precisa entender? Provérbios 21:30 diz, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O antídoto contra Israel Jezabel, é posicionamento. Oi, Camila. Camila fez um quadro lindo da Save. Depois eu mostro para vocês nos stories. É posicionamento. Posicionamento de santidade, posicionamento diante de Deus, humildade diante de Deus. É trabalhar com Deus. Sabe por que Jezabel quer saber o quê? Confrontada nas suas ações para ela poder se fazer de vítima. Que isso, eu só quis ajudar. Não, você entendeu errado. Aí depois vai dizer assim, a pastora está me perseguindo. A pastora tem inveja de mim. Mas eu só queria ajudar. Essa líder, ela tem inveja de mim. Ela está me perseguindo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Satanás, nós não vamos ceder ao seu jogo sujo. Em nome de Jesus de Nazaré. Tu não vai fazer essa geração de mulheres que me seguem aqui no Instagram, que estão aqui nessa live. Tu não vai fazer essas mulheres entrar na caverna. Tu não vai fazer em nome de Jesus. Porque elas estão sendo esclarecidas. Elas estão sendo despertadas. Elas estão sendo direcionadas, na verdade. Tu não vai precisar passar o teu manto. Não vai precisar. Você não vai ficar enclausurada, sugada. Você vê que Elias ficou sugado. Sugado. Não vai ficar, em nome de Jesus. Porque você vai aprender a se posicionar. Amém? Deixa eu terminar aqui, que essa igreja de Tiatira, ela é profunda. Vamos aplicar isso. Você precisa ser como Débora. Você precisa simplesmente dizer, olha, essa aqui é a palavra do Senhor. E volta para debaixo da palmeira. Baraque vem te buscar, não fica tentando convencer Baraque, não. Você já percebeu que você vê coisas que você tenta assim convencer? Gente, não é possível que não tá vendo, o líder não tá vendo essa manipulação, essa coisa. Tá vendo, mas não faz nada. Trabalha com Deus. Você vai se desgastar à toa. Porque é um encantamento. É um encantamento. É feitiçaria. É espiritual. Você tem que usar armas espirituais. Amém? Você precisa ter coragem de se posicionar contra esse espírito, dizer não ao pecado, às falsas doutrinas. Você precisa se levantar como uma mãe em Israel, uma mãe do seu povo. Você precisa ter ousadia para se posicionar em oração, se posicionar com voz profética, confrontar o pecado. Amém? Se você está tolerando uma vida no seu círculo de amizade, nos seus círculos de relacionamentos, que tolera esse espírito porque você tem medo de perder o vínculo, tem medo de errar com as pessoas, você está envolvido, você está sendo atacada por esse espírito.
E deixa eu te dizer, você não pode tolerar. E como é que você tem ali um posicionamento de vencer esse espírito? Santidade. Santidade, pureza, palavra, oração, revelação, coragem, ousadia, intrepidez. Não se trata de entrar numa briga, se trata de se posicionar no seu lugar com autoridade. Não importa se vão falar mal, o Senhor ouve, o Senhor está ouvindo o que as pessoas falam nas mesas que elas estão assentadas nas suas costas. A palavra do Senhor diz que Ele é Jeová Roi. Quando Agar vai mandada para o deserto e o menino Ismael está chorando, o anjo do Senhor se apresenta, né? Ali o Senhor se apresenta para Agar e diz para Agar: eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que vê o sofrimento do menino. Eu sou o Deus que vê. Eu sou Jeová Roi. Então, você precisa, em nome de Jesus, aprender a ser uma mulher que defende a verdade, a ser uma mulher posicionada, sem medo de se levantar contra a corrupção espiritual. O Senhor vai revelar quem é quem. Fica tranquilo. Ore. Ore por aqueles que estão sendo enganados. Você vê gente doente aí ao teu redor, gente doente. Anda junto, mas só vive doente, só vive com medo. Está tolerando Jezabel. Desde que eu me posicionei contra esse espírito, não fico mais doente. Eu tenho um cansaço normal, mas antes eu ficava sugada a ponto de, meu Deus, eu tô sem ar. Eu tô sem ar. Esse espírito, ele vai desfragmentar a sua identidade profética. Não permita isso. Amém? Vamos para a igreja de Sardes? Então, a igreja de Tiatira é a igreja que tolera o espírito de Jezabel, as falsas doutrinas, o pecado, a imoralidade, para manter posições de influência, para manter relacionamentos, com medo de ferir, com medo de se posicionar, acaba se contaminando. E a igreja de Sardes, vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 3, leia comigo. Ao anjo da igreja, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Olha, guarda o que tens. Revive aí no teu pouquinho que está aí ainda, a chaminha que está no teu coração ainda aí, ó. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Vamos continuar aqui, versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Você tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí, em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos do Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Sardes é a igreja que tem aparência. É a igreja religiosa. Você sabe que Sardes, no original dessa palavra, significa aquele que escapa. Aquele que escapa. Ele parece uma coisa, mas não é. É a morte espiritual. É o espírito da religiosidade. Pessoas que vivem de fachada. Tem uma vida impecável nas redes sociais. Tem uma vida impecável na igreja. Tá em tudo. Faz alguma coisa ali, mas passa uma imagem de mulher cristã, mas é uma mulher que na sua intimidade, por trás, ela tem um falar torpe, ela é uma mulher que humilha, uma mulher tirana, uma mulher sem misericórdia.
é uma mulher que ela é religiosa, ela é crítica, porque ela se sente aos próprios olhos muito correta. Então a mulher de Sardes, no momento que ela está sozinha, a mulher ali, né, a crente que congrega em Sardes, ela é uma mulher que se sente vazia, na verdade. Ela procura em outros meios uma autoafirmação. A alma dela está cansada, ela se pergunta se realmente está vivendo uma fé verdadeira. Sim, ela percebe isso, mas logo que ela começa a ser confrontada com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, para ela se arrepender, ela vai e ela começa a recorrer à fachada novamente. Ela, não, então eu vou fazer um jejum, esse jejum vai acabar com isso. E ela faz o jejum pelo motivo errado. Ela não faz o jejum com a motivação de conhecer o Senhor, de se tornar mais sensível à voz de Deus. Ela faz o jejum para obter poder espiritual, para se parecer espiritual ainda mais aos olhos das pessoas. É uma denúncia que eu estou fazendo aqui. Que o Senhor me guarde, que o Senhor me dê graça e que o Senhor fale o teu coração. Essa palavra não é uma palavra muito popular, né? Uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, mas é a palavra que salva você no tempo do fim. Uma palavra que faz você fazer o caminho de volta no tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. É a tentação, é a mulher que cede à tentação de viver por aparência. É a mulher que está ali na igreja de Sardes, que mantém uma imagem pública de fé, de sucesso, enquanto a sua vida interior está em pedaços. Em pedaços. Ela, na verdade, ela repete o discurso de alguém. A igreja de Sardes, sabe quem é? É a mulher que vai na internet e pega a fala de uma mulher e reproduz como se fosse sua. Como se aquela revelação fosse dela. É a mulher de Sardes. É a mulher que se condena naquilo que aprova. É a mulher que sente uma desconexão entre a sua vida externa e a sua vida interior. Essa é a mulher de Sardes. E sabe, quem é representado na Bíblia como a mulher de Sardes? Deixa eu te trazer um exemplo bíblico. Os fariseus como Nicodemos, por exemplo. Que se interessaram, mas que não tomaram uma atitude no final. Que eram respeitados publicamente, mas estavam cegos espiritualmente. Eles são respeitados publicamente, tem uma posição ali, sabe? Tem uma posição na igreja, tem uma posição na empresa, tem uma posição até na família. Mas espiritualmente, eles ainda de verdade não se encontraram com uma intimidade com Jesus. Eles se encontraram com os ritos da religião. Eles reproduzem isso. Por isso não tem amor. Por isso trata as pessoas como coisas. Ama coisas ao invés de pessoas. Usa as pessoas como ferramentas para chegar aos seus próprios objetivos. A premissa da vida deles é: os fins justificam os meios. Eu estou fazendo para o Senhor, então não importa se eu pisar nas pessoas. Parece vivo, mas está morto. Parece espiritual, mas é carnal. Parece trigo, mas é joio. Meu Deus. Deus está chamando o Abba Pai, o seu Pai, o meu Pai. O Senhor está nos chamando, sabe a quê? A uma sinceridade, a uma honestidade. A uma honestidade. Para ser de verdade. Para a sua vida social refletir a sua vida interna, interior. A palavra do Senhor, ela diz assim, João 15:15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem pertence a mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A igreja de Sardes, ela não dá fruto, ela tem obras. Mas ela não dá fruto. O ramo dela não é frutífero. Não é frutífero. Você precisa entender que a aparência não é suficiente. Essas pessoas precisam entender que a vida de aparência não é suficiente. E que o que mais temos hoje, a estratégia que Satanás tem mais usado hoje, é uma vida de aparência. Você olha para o Instagram, minhas amadas, o Senhor realmente tem feito conexões do meu coração, da minha vida, com mulheres que são sensíveis à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho recebido convites para ministrar a palavra. O Senhor tem me conectado com igrejas incríveis, lindas, por causa da internet.
Quando eu faço live aqui com você, você está olhando nos meus olhos, eu estou olhando nos teus olhos. Você sabe, quem é de Deus sabe quem é de Deus. Mas a maioria das pessoas estão perdidas e elas olham o feed do Instagram, a crente da igreja de Sardes, olha um feed do Instagram supostamente com milhões de seguidores, muitos seguidores, e ela supostamente dá autoridade para aquela pessoa só porque ela está supostamente tendo influência. Meu Deus! Ela começa a se guiar por aquilo que aquela pessoa fala. Aí você vai vendo a vida da pessoa por trás. Nós temos visto vários casos aí de desequilíbrios, de destemperos, de posicionamentos errados, de pessoas, minhas amadas, que estão como a igreja de Sardes, vivendo de aparência. Vivendo de aparência. Não tem uma relação genuína com Cristo, porque se tivesse, sofreria o dano muitas vezes. A palavra do Senhor diz: por que não sofreis vós o dano? Por que não sofreis vós a injustiça? Aí a pessoa diz assim: eu não vou me explicar, eu não vou falar, mas está ali no vídeo se explicando, está ali no vídeo falando. Mas meu Deus! Vários casos, já viu isso? Vários casos, minhas amadas. Vários casos. Então a gente precisa entender que a solução para isso é que a gente precisa se aplicar a uma conduta corajosa de ser honesta, lidar com a verdade. Honestidade, sinceridade, verdade, com humildade. Sabe por quê? Se você não tiver humildade, você não consegue encarar com honestidade as áreas da sua vida que você precisa renunciar, que você precisa botar ali no fogo da palavra, no fogo da presença de Deus, para ser purificado, para sair a imundície, para sair a escória. Retira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor, diz o profeta. Entende? Você tem vivido uma fé de aparência, uma fé fria. Queridas, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, um dos maiores sinais de um crente de Sardes, de uma mulher de Sardes, é que ela não vive o poder espiritual dos milagres. Como assim, pastora? Mas eu não tenho dom de cura. Claro que tem. Eu te provo na palavra de Deus. Abre aí Marcos 16. Minha querida, é a palavra que fala. É a palavra que tem autoridade. Eu te provo, você tem o dom de cura. Você tem o dom de cura. Porque você tem o Espírito Santo. Eu te provo. Abre aí. Marcos capítulo 16. Isso aqui não estava no script não, em Espírito Santo. Meu Deus. Marcos capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Você creu em Jesus? Foi batizada? Está salva. Você tem o Espírito Santo. Mas quem não crer será condenado. Quem não tem o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, já está condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Se você creu em Jesus como teu único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida, os sinais precisam te acompanhar. Em meu nome expulsarão demônios. Não, expulsar demônio é só para pastor, é só para o líder, é só para o diácono, é só para o presbítero. Não. Expulsar demônio é para você, que é crente. Se você é crente, expulsar demônio é para você. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e ficarão curados. Imporão as mãos sobre os doentes. Eu estou lendo alguma coisa diferente de você? A minha Bíblia é diferente da sua? Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão o quê? Curados. Mas esse espírito maligno de secularismo da igreja de Sardes, esse espírito maligno de Jezabel, que tem intimidado, que tem vindo com força contra a sua vida, tem te feito acreditar que isso não é para você. O espírito da religiosidade vai dizer assim: isso já passou, isso já cessou, e suprime de você a experiência poderosa
de ser um canal de Deus, de cura, de libertação. Queres tu ser curado? Nós vamos orar aqui e eu vou ministrar sobre a tua vida. Uma unção, existe uma unção de cura sobre você. O inimigo, ele só fez você duvidar disso, só isso. E a palavra do Senhor diz em Tiago 4 que o Senhor, ele não dá nada para quem tem dúvida. Deus não usa a mulher que duvida. Deus não usa a mulher instável na sua fé. Deus só usa quem crê. Porque não é sobre nós. Não é sobre mim, sobre a minha palavra. Quando eu digo assim, ser curado em nome de Jesus. Que isso? Mas Deus falou que queria curar. Deus sempre quer curar. Se Ele vai curar ou não vai curar, não é minha responsabilidade. Isso tem a ver com um processo daquela pessoa com Deus. Mas eu tenho que chegar e impor as mãos e dizer, seja curada em nome de Jesus. Com fé, sem duvidar. Na comunidade Save a gente tem vivido milagres de cura pela internet. E eu te convido a fazer parte dessa comunidade, desse discipulado. É um convite. É um convite do Senhor para aprender a ser uma mulher posicionada. Uma mulher que vive milagres. Uma mulher que não se contamina, que não vive de fachada. Uma mulher que não vive mais, que acabou com aquela crise de tentar viver uma vida espiritual sem poder, sem vida, cumprindo os ritos religiosos, mas sem poder. Você ora, nada acontece. Você senta ali no banco, ouve a palavra, mas não aplica. Eu estou aqui para te dizer, existe um lugar para você. Esse tempo, essa temporada, o Senhor está abrindo uma porta para você, um discipulado de mulheres da comunidade Save. A gente vai caminhar junto ali, amém? Essa live aqui, ela é muito superficial, né, mulheres? As mulheres Saves que estão aqui, ela é bem mais superficial, né? A gente vai mergulhar muito mais nisso aí, na comunidade Save. E na comunidade Save, isso aqui é como se fosse uma live aberta, né, da comunidade Save. Essa ministração. Mas aqui ainda está bem superficial. Lá a gente aprofunda mais. Ainda mais com desafios práticos, para você aprender a aplicar na sua vida aquilo que está sendo ensinado. Senão não adianta nada. Muita informação com pouca revelação produz uma vida de derrota. Só isso. Então você precisa aprender a aplicar. Amém? Vai no link da bio, faz a sua assinatura, vamos caminhar juntas no plano anual, porque o plano anual que te dá, né, direito a tudo, porque quando você faz o plano anual, eu entendo que você quer se comprometer com uma transformação. Eu creio muito no que Deus me entregou. E o Senhor me disse para dar atenção àquelas que estão caminhando comigo. E eu vou dar atenção para quem está caminhando comigo. Discipulando, né? Ah, Camila, Save é um romper, e é mesmo. São revelações assim muito profundas que a gente nunca imaginou sobre da palavra de Deus sobre nós mulheres, tá bom? E agora eu quero aplicar para você aqui numa oração toda essa palavra que nós tivemos aqui. O Senhor está chamando você na sua dor. Qual é a sua dor mais profunda nisso tudo? Você que conhece uma mulher de Tiatira, você que conhece uma mulher de Sardes, ou você que tem sido essa mulher de Tiatira, afrontada por esse espírito maligno de Jezabel, perseguida por esse espírito maligno de Jezabel, intimidada por esse espírito maligno de Jezabel, e você tem entrado na caverna. Você não tem sido usada por Deus no seu dom profético, no seu ofício profético, no seu posicionamento profético. Meu Deus, quero orar por você. Você que tem vivido uma vida de fachada sem poder espiritual, você não sente mais aquele fervor, você não sente mais aquele temor, você não sente mais aquele impulsionamento com as coisas de Deus. Eu vou orar por você, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar essas mulheres benditas que estão aqui. Elas estão com sede, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor vai saciar a sede do sedento, aquele que te busca. Elas estão aqui te buscando, elas estão buscando o Teu conselho. Elas não estão aqui, Senhor Deus, para simplesmente ouvir uma informação e sair daqui para se manter a mesma mulher. Não, elas querem transformação. Elas são mulheres que te amam, que querem andar segundo o Teu coração. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, prepara o coração delas, a mente delas, para se posicionar contra o espírito de Jezabel,
para se posicionar contra o secularismo, contra a religiosidade, o espírito da religiosidade. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que elas tenham, a partir de agora, elas já tiveram aqui as chaves poderosas, elas já tiveram aqui aquilo que elas precisam para se posicionar. Então, em nome de Jesus, Senhor, dá poder espiritual para essas mulheres, liberta elas do medo de se posicionar, liberta agora, seja liberta agora, em nome de Jesus, do medo de se posicionar, seja liberta agora, espírito de morte, sai, para de rondar a vida dela, espírito de depressão, para de rodar a vida dela agora em nome de Jesus, fazendo ela entrar na caverna, fazendo ela ficar cansada, sugada, uma suga absurda, um cansaço extremo, absurdo, em nome de Jesus de Nazaré, seja renovada pelo Senhor. Aprenda a se posicionar, aprenda a dizer não, aprenda a dizer não, aprenda a dizer não, aprenda a dizer não, aprenda a dizer não. Não é só sobre a sua sanidade mental ou sobre a sua paz, é sobre o teu chamado profético. Aleluia. Espírito Santo do Senhor. Ah, Senhor Deus, conecta agora, Pai, as mulheres que o Senhor preparou para serem saves nesse momento, para serem sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras na comunidade de discipulado, que a gente caminha bem pertinho. Pai, conecta essas mulheres, traz elas para perto, em nome de Jesus de Nazaré. Traz essas mulheres, tira todo medo, todo medo, todo medo, toda dúvida, tira. O único interessado em que essas mulheres não estejam num discipulado verdadeiro, bem fundamentado na palavra, é o inimigo das suas almas. Ele tem conseguido êxito até aqui, até essa live. Agora, a partir daqui não, Senhor. A partir daqui essas mulheres serão livres, livres para confiar, livres para caminhar com outras mulheres que estão avançadas no processo, avançadas em vida com Deus, avançadas na unção, avançadas nas batalhas espirituais. Mulheres de Sardes são mulheres que estão em batalhas espirituais contra a sua fé, mas não percebem. Então, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje eu profetizo, em nome de Jesus, que essas mulheres vão se levantar para se tornarem as libertadoras que o Senhor chamou elas para ser, para se tornarem as profetisas desse tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Eu vou deixar essa live salva no feed. Deus te abençoe. Agora eu vou correr para reunião, para ministrar, para líderes e pastores no café do Somos Um. Deus te abençoe. Você que é líder, você que é pastora, você que é pastor, e está por ali pertinho, ali por Nilópolis. Nós vamos estar às 9 horas, de 9 até umas 11h30, meio-dia, ali na Igreja Cara de Leão, em Nilópolis. Eu sinto de fazer esse convite para você, nunca fiz isso, né? É hoje. É um café para pastores e líderes, uma mesa de cura, uma mesa de acolhimento, uma mesa de força, de fortalecimento, de impulsionamento do seu ministério, né, de liberação, de estratégia de liberação de cura do seu ministério, para que você floresça, frutifique, para que você seja um ramo frutífero, para que você se levante com poder no seu ministério. É presencial, ali na Avenida Getúlio de Moura, 797, Olinda, Nilópolis, Rio de Janeiro. Se você estiver pertinho, vai. Estou sem carro? Pega um carro de aplicativo, vai, pega o seu marido, vamos. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinho. E quando chegar lá, fala assim: pastor, eu estava na live e aceitei o seu convite, eu estou aqui porque eu quero te abraçar, tá bom? Nós vamos ter um café da manhã agora às 9 horas e depois uma palavra poderosa, uma ministração de cura, de libertação, de fortalecimento, de encorajamento e de ativação de dons proféticos sobre a tua vida. Deus te abençoe. Um grande beijo. E eu te vejo amanhã. Amanhã, na live de amanhã é a última live, tá bom? Ah, deixa eu dar um aviso aqui pra vocês. A comunidade Save, ela vai ficar no plano anual, ela vai ficar com esse valor até segunda-feira. A partir de terça-feira vai ser um valor novo. Então, aproveita. Tá acabando as vagas, tá bom? Um grande beijo. Eu espero você.